farinha de trigo. Receita simples de um negócio que é como um casamento. Todo negócio já é difícil de na frente você desfazer. Esse é impossível. É um bom negócio, mas é um negócio para a vida inteira. Água, gesso, 4 gerações da maior linha de produção de imagens do Brasil. E a certeza de que a devoção é exigente. Não adianta eu fazer uma imagem torta, com cara feia. Eu tenho que fazer uma imagem que seja angelical, que seja bonita, que seja atraente, que tenha uma força dentro dela. No bilionário mercado religioso, quem faz a diferença é o profissionalismo. Uma das dificuldades do processo de produção é o descarte, que é muito alto. A hoxa é fina demais e se quebra com facilidade. A fábrica perde cerca de 90% de tudo que faz. Agora, no Mundo S.A. O espiritual materializado. Os rituais internalizam a fé, tornam concreto o que é intangível. O divino parece mais acessível à nossa compreensão. E no caldo da cultura brasileira, tão misturada, ritual e festa se confundem. A romaria pode ter momentos de diversão, da mesma forma que o futebol pode ter um lado de devoção. E quem faz a ponte entre esses dois extremos é o mercado. Imagens, revistas, filmes, roupas, acessórios, festas, turismo. O setor de produtos ligados à religião movimenta cerca de 12 bilhões de reais por ano, no mínimo. Mas é um mercado difícil de mensurar. A dificuldade de pegar informações e de chegar a um número absolutamente crível se prende a um dado mais interessante, que é a dificuldade e a aversão, é um termo um pouco forte, dos estudiosos pesquisarem os números econômico-financeiros do mercado da religião. E normalmente o que é estudado não é o aspecto econômico-financeiro, o que é estudar a religião. Além da dificuldade de obter números confiáveis, o mercado ainda se situa no que o professor chama de zona cinzenta. Zonas cinzentas são produtos que podem servir ao mercado religioso ou ser do mercado profano. Vou dar um exemplo. A fita do Senhor do Bonfim é mercado religioso ou aí é turismo profano? Não sei. O turismo religioso também gera uma fortuna todo ano. O Brasil é conhecido por ser um país extremamente religioso. Tem algumas cidades conhecidíssimas por atraírem romarias, peregrinações, visitas a templos, como Aparecida do Norte, em que há uma estimativa de haver 10 milhões de peregrinos por ano. Juazeiro do Norte, Belém, por causa do Círio de Nazaré, Ouro Preto, são algumas dessas cidades. Essas cidades, elas movimentam uma receita maior que 60 bilhões por ano. E estima-se que 10% dessa receita esteja ligada exclusivamente ao turismo religioso. E quem faz turismo sempre leva pelo menos uma lembrancinha. Na linha de produção, 2 ingredientes cuidadosamente misturados vão dar forma a um negócio que começou pequeno e se tornou a maior fábrica de imagens religiosas do país. Produz hoje 14 mil peças por mês, 1.800 modelos diferentes, a maioria santos da Igreja Católica, mas também de outras religiões. Além de imagens profanas, algumas de arrepiar são usadas em ritual de voodoo ou magia negra. 95% da produção abastece o mercado interno. O restante é exportado para os Estados Unidos, países da América do Sul e da Europa.
E o faturamento da fábrica cresce num ritmo de dar inveja a muitos empresários. Todo ano tem aumento de 5%, 6% no faturamento. Nosso faturamento hoje está em volta de uns 2 milhões de reais. E vem se mantendo ano a ano. Para a concorrência chinesa. Enquanto que a mercadoria chinesa é mais barata que a de vocês? Chega a uns 30%. E como é que vocês compensam essa diferença de preço? Então, ou a gente foge do mercado que eles estão tratando, por exemplo, Natal a gente acaba não fazendo tanto mais. Ainda a gente faz presépios, a gente tem uma linha grande de Natal, mas não se vende mais como antigamente. Então a gente procura tratar em outras formas. A gente faz produtos para agências de propaganda, a gente faz específicos para alguns templos, algumas igrejas, imagens que eles precisam. Fazer uma imagem sob encomenda custa em média de 2 a 3 mil reais, dependendo do tamanho da peça e do grau de dificuldade. A partir de uma foto, surgiu a imagem de Inhashika, beata a quem os católicos atribuem milagres. Quanto tempo você levou para chegar na Inha? A linha de produção se movimenta mesmo com a fé das multidões. Alheio aos solavancos da economia interna ou às crises lá fora, este é um mercado que segue acreditando em forças bem terrenas. Acho que é respeito, qualidade, carinho. É uma série de coisas humanas que fazem o negócio funcionar. Porque não adianta nada a gente ter um produto mecânico. O nosso produto vem da alma, vem de dentro. Não adianta eu fazer uma imagem torta, com cara feia. Eu tenho que fazer uma imagem que seja angelical, que seja bonita, que seja atraente, que tenha uma força dentro dela. Por isso que a gente gosta muito do gesso, que o gesso é uma pedra que tem uma energia muito forte, muito especial. Me ligam, você poderia doar umas hostes para a igreja? Eu falei, gente, eu só vendo para a igreja, se eu for doar para toda a igreja. Um gesto repetido há milênios converte farinha e água em um dos mais importantes símbolos de fé católica. Por Cristo, e em Cristo. Mas até um ícone tão poderoso se rende a uma produção padronizada e em larga escala. Em Ponte Nova, na zona da Mata Mineira, a Osha tem outro valor. A fábrica é um negócio e dá lucro. São produtos. A gente tenta não misturar as coisas, porque senão você não tem como trabalhar. Às vezes me ligam, você poderia doar umas hostes para a igreja? Eu falei, gente, eu só vendo para a igreja, se eu for doar para toda a igreja, vou doar tudo aí. Tudo equivale a 30 toneladas de farinha de trigo por mês e milhões de hostes. A fábrica Nossa Senhora de Fátima é uma das maiores do país. Começou a operar na década de 90 e desde 2000 a empresa cresce a um ritmo de fazer inveja a vários setores da economia, 15% ao ano, e com faturamento em torno de 2,5 milhões de reais. Era uma época que ninguém pensava em fazer Osha em escala industrial. É uma das maiores do país. Começou a operar na década de 90 e desde 2000 a empresa cresce a um ritmo de fazer inveja a vários setores da economia, 15% ao ano, e com faturamento em torno de 2,5 milhões de reais. Era uma época que ninguém pensava em fazer Osha em escala industrial. O mosteiro fazia para 4, 5, 6 paróquias. Ele cobrava-se um preço absurdo, não tinha qualidade nenhuma, os padres reclamavam, mas não tinha como. Quando nós vimos que teríamos condição de fazer a Osha na época, por 1/3 do preço que era praticado na época, foi aí que a gente aproveitou. E cresceu, e cresceu, e cresceu. Hoje a diferença de mercado é que é um mercado mais concentrado, você tem umas 4, 5 fábricas só no Brasil, a um custo de Osha bem menor do que era há 20 anos atrás. Então hoje o mercado é concentrado.
Para você ter uma ideia, na nossa região, aqui num raio de 300 quilômetros, eram 20 fabricantes pequenas. Hoje, dentro de Minas, nós somos a única. Daqui saiu a maior parte das hostes que serão usadas nas missas da Jornada Mundial da Juventude, que reúne jovens católicos do mundo todo no Rio de Janeiro. Mas não foi fácil para a comissão organizadora do evento fechar o contrato com a fábrica. Eles cotaram com outras fábricas e pediram para a gente fazer uma inteira de 1,5 milhão. Eles vão produzir esses 2,5 milhões, a gente vai fazer só uma inteirinha de 1,5 milhão. Sei que esses 1,5 milhão, que alguns chegaram a vender para eles a 16, 18 reais o preço do milheiro. Acho que se eu tivesse pedido esse preço, eles seriam pagados, porque eles não têm onde comprar. Então, vendi no preço de mercado aos R$ 4,50, vai ser entregue lá aos R$ 4,50. Não vou ganhar nem um centavo a mais com isso. A produção de partículas para a jornada é pontual. Representa um aumento de 20% no faturamento da empresa. Mas eles estão de olho mesmo, é no cliente fiel de cada dia. Aqueles que compram hóstias o ano inteiro para alimentar a fé dos mais de 123 milhões de católicos, de acordo com o último censo, que registrou também o crescimento acelerado do número de evangélicos. Hoje, eles já passam dos 42 milhões, 22% dos brasileiros. Mas a pluralidade dos credos ainda não é suficiente para fazer desandar a receita, que é simples: água e farinha de trigo. Não é fácil manter uma estrutura que se sobressalta com os rumos da economia, com a lentidão da burocracia, vive de picos de vendas, como Semana Santa e Quaresma, e não pode fazer estoque porque o produto é perecível, mas fez deste ramo profissão de fé. É um mercado muito específico, ou seja, é um casamento. Você entrou nesse mercado e todo negócio já é difícil de na frente você desfazer. Esse é impossível. Uma padaria, se eu for vender, eu vendo tudo, né? Da minha cidade aqui, devendo ter umas 20 padarias, uma fábrica de hóstia, você não consegue vender. Então você vai ter que arcar com prejuízo. É uma decisão sua, então pense bastante. É um bom negócio, mas é um negócio para a vida inteira.